Senhores do Mundo. Desde muito pequenos, o mundo nos ensina a separar as coisas escritas na Bíblia da realidade. E assim aprendemos que não existe um Deus criando as coisas, mas somos um tipo de Pokémons que vai evoluindo com o passar dos séculos. Aliás, mais incríveis ainda do que um Pokémon, pois mesmo esses bichinhos fictícios seguem uma linha de evolução. Por exemplo, um Pokémon de fogo pode ganhar um segundo tipo, como é o caso de Charmander, mas ele nunca deixará de ser fogo, isso é sua essência. Mas no caso de nós, seres humanos, não. Nós podemos ser um tipo de ser, sei lá o que. Quem sabe até uns Pokémons ainda mais estranhos descendentes de espécies que do início não tinham nada a ver conosco, como os peixes. E isso pelo menos é o que afirma esse especialista. Onde ocorreu uma mudança de espécie? Peixe. Os seres humanos ainda são peixes. Os humanos são peixes? Sim, é claro que eles são. Quanto tempo isso demorou? Alguns milhões de anos, talvez bilhões. Alguns milhões. Sim. E como isso é observável? Não é. A lógica destes darwinistas, caras, não é aceitável nem no mundo Pokémon, quanto mais na realidade. Pelo que eles falam, ao invés de acontecer isso... acontece isso. Se por acaso você responder nas provas da sua escola algo diferente, será reprovado no mesmo instante. Mesmo que a teoria de Darwin tenha falhas absurdas e não ser de fato uma teoria científica como acreditam os intelectuais, pois se você não sabe para que algo seja de fato considerado científico, é necessário que tenha provas que se possam ser observadas e estudadas. Um repórter quebrou a argumentação e toda a falsa teoria de Darwin com apenas uma pergunta. O repórter agora vai perguntar isso aos jovens prodígios e aos especialistas, e você vai notar que é o suficiente para mandar toda essa teoria ralo abaixo. Acompanhe comigo essas imagens tiradas do canal Saindo da Matrix. O link para você acessar vai estar aí na descrição do vídeo. Lá você vai poder ver toda a reportagem completa. Darwin falou sobre uma mudança de espécies. Você conhece qualquer evidência observável para a evolução darwiniana, onde existe a mudança de uma espécie? Esse é um aluno de geologia. Mudança de espécie... mudança de espécie... Observe, meus caros inscritos, que basta uma simples pergunta para deixar o cara com a maior cara de bobo alegre. Nada contra o rapaz, ele é apenas uma vítima do sistema mentiroso Illuminati, mas essa é a realidade. Esse também é o motivo de você não ver um assunto interessante como esse ser debatido em rede nacional. As mídias não querem apenas audiência, elas querem manipular você, porque se realmente elas quisessem apenas audiência, elas colocariam assuntos que você se interessa. Se você está vendo esse vídeo num pequeno canal aqui no YouTube, com certeza você veria muito mais satisfeito em um canal de TV aberta. Mas eles não querem que você saiba, porque se eles fizerem um debate decente, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, pode mandar toda essa teoria para o espaço, com simples perguntas. Could you give me observable evidence, which is the scientific method, for Darwinian evolution, a change of kinds? Essa entrevista completa você assiste no canal Saindo da Matrix, como eu disse, o link está aí embaixo. Agora que já mostramos como a teoria da evolução é frágil, agora é que vai começar de fato o nosso vídeo. Veremos onde está a verdade e como esconde de maneira covarde de você. Agora dê uma olhada nesse coroa aí. Antes que você pergunte, ele não é o Papai Noel, mas apesar de não ser, ele trouxe um presente para a humanidade, sem tamanho. O seu nome é Mark Armitage. Ele descobriu tecidos moles em um fóssil de chifre de Triceratops. Isso prova de vez que a Terra é bem mais nova do que os cientistas afirmam. Na primeira quinzena de 2014, o anúncio da descoberta porém em risco tudo o que se sabe até hoje da teoria da evolução. Mark Armitage estava para pôr fim à grande farsa que é a teoria que explica a existência do homem através da evolução. Durante uma escavação no estado de Montana, Armitage encontrou um fóssil de dinossauro e, analisado com um microscópio, encontrou tecidos moles na amostra. Com essa descoberta, o cientista concluiu que os dinossauros têm apenas alguns milhares de anos, e não 60 milhões como acreditam os darwinistas. Diante disso, o controle das sombras não podia aceitar essa prova facilmente. Então disseram a esse herói da humanidade que a causa dos tecidos estarem mole é por terem sido contaminados pela própria equipe de Armitage que fez a escavação. E só por isso, meus caros amigos, você já entende que a ciência aponta falhas, mas não explica nada. Fica só igual a barata, só botando gosto ruim. Por que não explicam como seria possível que Armitage e sua equipe de profissionais pudessem deixar aqueles tecidos pedrificados, moles de novo, sem produto algum e usando as devidas luvas? Lembrando que esse procedimento é usado em todas as pesquisas arqueológicas, mas nesse caso em especial o procedimento não era válido. Com uma fé inigualável e a determinação que apenas um homem de Deus pode ter, o cientista não desistiu e foi à luta. E como se ele tivesse sido iluminado pelo próprio Deus,
Ele pegou sua equipe e providenciou todas as exigências mirabolantes da faculdade, e dessa vez o achado era bem mais excepcional do que o primeiro fóssil. O chifre de Triceratops tinha tecidos moles e, para você ter uma ideia, tinha até vasos sanguíneos. Ele continha também a matriz extracelular dos nossos ossos, falando em nossa língua, lá de nós. Aquela cola que mantém as células unidas umas presas às outras. Até isso o fóssil tinha. Se sua ficha ainda não caiu, essas informações querem dizer que de forma alguma, se os dinossauros tivessem realmente 60 milhões de anos, esses tecidos poderiam existir. Essa foi a maior mentira da humanidade usada nas escolas e nas faculdades, imposta a você à força. Tudo isso para desmentir as sagradas escrituras que afirmam que a Terra tem por volta de 6 a 10 milhões de anos, que coincidem com a descoberta de Armitage. E como a culpa condena, para reforçar ainda mais a descoberta de Armitage, foi achado também um fóssil de uma criança que tinha 8 milhões de anos e, de acordo com a tabela da evolução humana, nós ainda não tínhamos desenvolvido para esse nível ainda. Agora você deve estar pensando, poxa, o Armitage deve ter virado o cara depois disso. Deve ter recebido homenagem, sido promovido, tá rolando o maior dinheiro no bolso do cara. Aí, meu amigo, é que você se engana. O governo das sombras não deixou isso barato, que para eles foi um ato de afronta à nova ordem mundial. Eles jamais vão permitir que a verdade apareça e vão perseguir e omitir a verdade sempre, e não foi diferente com Armitage. Ele foi demitido da universidade onde trabalhava. Revoltado e indignado com o absurdo que estava acontecendo, ele abriu processo contra essa faculdade, que em nota disse: o método científico consiste em analisar evidências para depois chegar a uma conclusão. Fazer o caminho inverso, ter uma conclusão e tentar encaixar as evidências para corroborá-la, é uma atitude anticientífica, e foi exatamente isso que o cientista Mark Armitage fez. Ele tem uma conclusão baseada na fé: o planeta Terra possui apenas poucos milênios e não bilhares de anos, e usou as evidências, tecidos moles encontrados em um chifre de Triceratops, para desesperadamente tentar ajustá-las à sua conclusão. O cara acha vasos sanguíneos e acha 2 fósseis sem igual até hoje no mundo. Em troca é demitido ao invés de ser homenageado, e o desesperado ainda é ele. Agora você que ainda tem dúvida, pense junto comigo. Você iria demitir um cara que descobriu uma coisa com a farda de sua empresa que iria mudar definitivamente os livros da história do mundo todo? A verdade é que o cenário, o conto de fadas evolucionista, já está morto há muito tempo. Sem os 60 milhões de anos não existe supermutação, nem mega evolução, nem mega digievolução que salve o dia, nem usando o brasão da coragem nem a pedra de fogo. Os evolucionistas sabem que o tipo de material orgânico encontrado nestes fósseis não poderiam de forma alguma durar milhões de anos. E se não pode, como é que estão aí? E o pior, não tem mais como insinuar que eles estejam contaminados, pois Armitage tomou todas as medidas para evitar essa hipótese. Essa é a verdadeira razão dele ter sido demitido, porque ele não deixou brechas para questionar o achado dele. Já que não puderam fazer isso, então não questionam mais a descoberta, questionam as atitudes dele, da pessoa humana dele. Os fiéis de Darwin não podem descartar a teoria dos milhões de anos para terem um cenário evolutivo. A dor de cabeça deles agora será para procurar uma maneira de explicar como esses tecidos poderiam durar 60 milhões de anos intactos, pois corrigiu o erro básico de afirmar que a Terra tem essa idade. Para eles é impensável, chega até a ser como uma coisa sagrada para eles. Então, meus bons e velhos amigos, percebam que não há espaço para uma nova teoria. A ciência não trabalha de fato em busca da verdade, mas serve o propósito do governo que age nas sombras, controlando as indústrias e os próprios governos mundiais. Diversas pessoas insinuam que todas essas informações são falsas ou que não são bem assim. Na maioria das vezes, é claro que não são todos, mas boa parte não pode aceitar o fim da teoria de Darwin, pois ela serve como pretexto para que eles neguem a Deus e continuem seguindo o desejo dos seus próprios corações, sendo na maioria das vezes fútil, egoístas, devassos e corruptos. Agora vamos raciocinar juntos com uma só mente. Essa descoberta chegou a nosso conhecimento apenas porque o seu descobridor era um cristão. Então a pergunta é, no meio da ciência, quantos pesquisadores e cientistas são cristãos hoje em dia? A resposta é menos de 1%. E desses 1%, quantos não se venderiam ou simplesmente não teriam a coragem que Armitage teve de desafiar seus chefes, arriscando a perder a sua carreira profissional e todas as regalias, sendo chamado de mentiroso por todos os intelijumentos do planeta? Responda com sinceridade, desse 1%, quantos vão restar? Talvez a resposta seja 0. Com esse resultado em mente, um único pensamento nos vem à cabeça agora. Desde que o ser humano existe, quantas provas da existência de Deus na Terra já foram omitidas de nós? O que de fato aconteceu com outras coisas que são vistas apenas como um mito, como a Arca de Noé, como a Arca da Aliança? Será que seria mesmo muito ridículo imaginar que existe alguém nesse mundo que tem em seu poder essas provas e vem omitindo e escondendo todas as outras que vêm aparecendo? Um fato que reforça nossa dúvida e faz ele sair e mudar de fictícia para real em nossa mente são as criaturas lendárias conhecidas como dragões. Existem relatos por todo o mundo dessas criaturas aladas devorando donzelas nas mais diversas e isoladas culturas. Até hoje os dragões sempre foram encarados como mitos, mas poderiam ser essas histórias, uma forma de nossos ancestrais falarem dos dinossauros. Eu fiz um vídeo antigo no nosso canal com o título A Realidade por Trás do Mito Dragão. E nele eu mostrei cidades que foram criadas em homenagem a essas criaturas. Os cavaleiros se eternizaram por terem matado uma criatura dessas. Existe hoje como relíquias históricas de valor incalculável as espadas usadas para esse feito, e tantas provas da veracidade dessas histórias como as que Dom Pedro existiu.
E isso mais uma vez nos desperta a curiosidade. Se existem tantas provas do mundo, por que ainda é tratado como um algo fictício? Mesmo com tantos povos isolados em diversas partes do mundo, sem nenhum contato entre si, relatam as mesmas criaturas nos mais diferentes idiomas. Uma coisa é fato, o nome dinossauros é um nome criado recentemente. Nas épocas medievais não se tinha esse nome. E isso por si só nos faz supor que as criaturas relatadas nas histórias não eram de fato dragões, mas sim dinossauros. Um arqueólogo muito respeitado disse ter encontrado relatos na história de Alexandre o Grande de uma batalha épica contra uma criatura que deixou seus homens amedrontados. E pelas descrições que ele deu, a criatura se tratava de um pterodátilo. Mas esse mesmo historiador disse que esses relatos não deviam ser expostos ao mundo, pois não passava de um delírio de Alexandre o Grande. É nessa hora que o historiador passa do papel de relator para protagonista principal, quando ele mesmo começa a escolher o que pôr na história e excluir o que ele não aceita. Além desse episódio, temos vários outros relatos que confirmam a nossa teoria de que os dragões existiram e muito provavelmente se tratava dos dinossauros. Marco Polo, que viveu na China durante 17 anos, no ano de 1271, reportou que o imperador chinês criava dragões e que estes puxavam sua carruagem em desfiles. No século IV a.C., Alexandre o Grande relatou que quando conquistava parte do que é hoje a Índia, os seus soldados ficaram assustados com os grandes dragões que viviam em cavernas. Os últimos governadores gregos do século II a.C. relataram que trouxeram dragões vivos da Etiópia. Livros antigos chineses reportam que algumas famílias tradicionais chinesas criavam dragões para fins medicinais. O dragão também é um dos signos do calendário chinês. Nos tempos medievais, os escandinavos faziam referência a dragões que nadavam nos mares. Os vikings usavam na proa das suas embarcações cabeças de dragões. O grande médico naturalista suíço chamado Conrad Guinness, cuja obra História dos Animais em 1510 foi considerada marcante para o princípio da zoologia moderna. Ele disse que os dragões eram muito raros, mas ainda eram criaturas vivas. O grande historiador grego Heródoto registrou que havia um lugar na Arábia situado muito perto da cidade de Button, onde ele esteve, e ouviu a respeito de um lugar que tinha serpentes com asas. Quando ele chegou lá, viu ossos e espinhas de serpentes em quantidades tão extremas que era impossível descrever. A forma de serpentes eram como aquelas das serpentes de águia, mas com asas ao invés de penas, muito parecidas com asas de um morcego. Heródoto, historiador de 1856. O grande historiador judeu Flávio José escreveu sobre pequenos répteis voadores na Arábia e no Egito. O rei assírio Sagão II, que viveu em 711 a.C., deixou registrado que navegava no mar Mediterrâneo quando viu uma serpente marinha. Em 1611, o imperador chinês criou o posto de alimentador do dragão real. Tudo isso além dos inúmeros testemunhos de indivíduos por todo o mundo ao longo dos séculos. O astrônomo ateu Carl Sagan escreveu: "A difusão dos mitos de dragões nas lendas de muitas culturas provavelmente não é um acidente." Saga Carl, 1977. A pergunta que se deve fazer agora, por mais cético que alguns possam ser, é o porquê pessoas como Marco Polo, Alexandre o Grande, iriam contar histórias dessas se elas não fossem verdadeiras. Um cara como Alexandre o Grande confessar que suas tropas toraram aço diante de criaturas voadoras que viviam nas cavernas. Por que ele faria isso se não fosse verdade? Por que os historiadores como Heródoto e José iriam falar de criaturas que pela descrição deles se trata de pterodálios? Se tudo isso não fosse realmente real, por que tudo que eles escreveram foi considerado verdade e nunca questionado por ninguém? Mas os relatos dos dragões, esses são excluídos e separados das outras histórias. Pense também, por que os chineses usaram em seu zodíaco 11 animais que existem até hoje, e iriam colocar apenas um que não existe? Por qual motivo o imperador chinês iria criar a profissão de alimentador do dragão real se não existisse de fato um dragão para ser alimentado? A verdade está aí, meus amigos, diante dos seus olhos, só não vê quem não quer. Existe uma força oculta, muito poderosa, trabalhando ao longo dos séculos para esconder e distorcer a verdade, não importa quem seja quem diga. Nunca existiu dragões, era de fato dinossauros que sobreviveram em cavernas e que até mesmo os mais céticos acreditam que realmente aconteceu. Os cavaleiros realmente enfrentaram essas criaturas, apenas o nome era diferente. A Terra não tem 60 milhões de anos, e tampouco foi ETs que modificaram o ser humano geneticamente, como alguns acreditam. E ainda que fosse assim, a pergunta continuava: quem criou os ETs? Deus está presente na nossa história e uma prova disso é a própria natureza com seu perfeito equilíbrio. Basta que as pessoas parem de serem superficiais e analisarem seu perfeito ecossistema e o seu corpo em si, como bem fala o Dr. Enéas. 10 a 5, 10 a 2, 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. A menor estrutura viva em liberdade. Eu estou falando do vírus, o vírus não é melhor. E veja aquela coisa, o BBO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de enzima, confusão já. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que lhe cerca a mão de Deus.
Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Se começarmos a acreditar num universo em equilíbrio sem Deus, se não existe um ser superior que nos quer sem pecado, se nós somos apenas animais, o que Hitler fez não pode ser considerado errado, já que o que ele fez foi apenas a sobrevivência do mais forte. O estupro também deve ser tolerado, já que Deus não existe e o desejo sexual não é nada mais do que um impulso dos seus hormônios, e o que se aproveita dessa vida é apenas os prazeres da carne. Essa filosofia de vida é falha, hipócrita e criminosa, além de mentirosa. Por exemplo, os ateus mais famosos do mundo, que servem de exemplo para diversos intelectuais, na verdade nunca foram ateus. Eles eram na verdade ocultistas, membros das sociedades secretas, usados para capturar aquelas pessoas que estão presas na Matrix. Esse é um pôster bem popular para os ateus. Agora vejamos juntos as palavras de alguns deles, e você logo notará que de ateus os caras não têm nada. O presidente Abraham Lincoln não era ateu. Ele disse: sei que o Senhor está sempre ao lado da justiça, mas é minha constante ansiedade e oração por este país que estejamos sempre do lado do Senhor. Carl Sagan também não era ateu. Ele disse: sou agnóstico. O escritor Mark Twain odiava a religião, mas certamente não era ateu, pois ele disse: nenhum de nós pode ser tão grande como Deus, mas podemos ser bom como ele. Benjamin Franklin disse: Deus governa as nações dos homens. Thomas Edison, um dos mais mencionados pelos ateus, esse cara disse: existe uma grande mão direcionando as pessoas e as coisas, um ser supremo que cuida do destino do mundo todo. Thomas Jefferson: nada diga sobre minha religião, é algo que só diz respeito a mim e ao meu Deus. Albert Einstein rejeitou a Bíblia como a palavra de Deus e disse que um criador não podia ser conhecido e que pensar em um Deus pessoal seria mera infantilidade. Ele lamentou tendo em vista tanta harmonia no cosmos, algo que até eu, com um entendimento humano limitado, sou capaz de reconhecer. Ainda existem pessoas dizendo que Deus não existe, e o que me deixa mais furioso é que essas pessoas me citam para defender esse tipo de opinião. Albert disse categoricamente: não sou ateu, e quando ele se referia aos que negam um criador, ele usava o termo ateus fanáticos. Charles Darwin disse: nunca fui ateu. Então, entre essas 8 pessoas famosas no pôster, apenas uma realmente era ateu. O escritor Ernest Hemingway. Segundo seus biógrafos, em 1961, ele colocou 2 balas em sua espingarda de caça com cano duplo, colocou o cano em sua boca e estourou sua cabeça. Este é um grande exemplo de um ateu real e famoso. Quando se fala em ateísmo, os outros podiam até não reconhecer Deus, mas já haviam percebido a espiritualidade com a inteligência que tinham a influência do Criador em todas as coisas. Todas essas informações, meus bons amigos, que chegam todos os dias desmentindo a Deus, tem um porém. Não é nada mais nada menos que as Sagradas Escrituras se cumprindo. Vamos meditar juntos Timóteo 3 e você vai ver que é justamente isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias corrupçências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão porém avante, porque a todos serão manifesto o seu devário, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instituir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. E você vê, meus amigos, que todo o entendimento desse vídeo se resume a isso. A perseguição que o arqueólogo sofreu e que até nós mesmos sofremos no nosso dia a dia não é nada mais do que o cumprimento das profecias. Estamos presenciando isso, meus irmãos, não há o que negar. E uma coisa no meio de tudo isso nós podemos ter certeza, que mais e mais perseguições ainda virão pela frente, só Deus para nos livrar de toda a tribulação. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me esforcei muito para trazer nosso vídeo clássico de volta, e ao mesmo tempo fazer o mais interessante e atual para os nossos novos inscritos, e sem torná-lo repetitivo para os nossos bons e velhos inscritos que estão comigo até hoje nessa jornada em busca do conhecimento.
Eu peço encarecidamente que por favor vocês caprichem no like para tornar mais difícil que esse vídeo seja censurado de novo, como da última vez. Porque estamos de fato vivendo os fins dos tempos, meus amigos, onde um vídeo que fala sobre Deus, mostra crimes dos senhores do mundo, é considerado um conteúdo ofensivo e inadequado para anunciantes e que merece ser excluído. Mas o like que vocês dão e a compartilhada tem o poder de mudar isso. Nosso vídeo da semana passada levou flag, mas como vocês não paravam de ver o vídeo, dar like e compartilhar, o flag saiu do nada, como que um milagre. E isso só comprova que a força, seja em que época for, sempre esteve e está nas mãos do povo. Então, para o alto e avante, família encaranda, estamos juntos nos altos e baixos, com um só pensamento. Que Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, ou Yahushua, como queiram chamar, acompanhe cada um de vocês que assistirem esse vídeo e protejam de todo o mal. Um abraço forte a todos e até a próxima semana. Sempre encarando o sobrenatural.